Por décadas, quando alguém falava em OVNIs, a resposta oficial era sempre a mesma. Relatos eram ridicularizados, testemunhas desacreditadas e tudo era empurrado para o campo da fantasia. Mas nos últimos anos, algo mudou. Vídeos oficiais foram liberados. Documentos antissecretos vieram a público. Então aproveita e deixa aquele like e se inscreve no canal se não é inscrito. Porque hoje eu vou te mostrar 3 casos reais, com imagens oficiais e registros que não podem mais ser ignorados. Durante décadas, qualquer vídeo militar envolvendo OVNIs seguia o mesmo roteiro. Era chamado de fraude, interpretação errada ou simplesmente ignorado. Até que, em 2020, algo inédito aconteceu. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o Pentágono, confirmou oficialmente a autenticidade de 3 vídeos gravados por pilotos da Marinha dos Estados Unidos. Antes disso, esses vídeos já circulavam na internet, mas o governo tratava tudo como vazamento não confirmado. Em 2020, essa linha caiu. O Pentágono declarou publicamente: os vídeos são reais. Foram gravados por sistemas oficiais da Marinha. Os objetos registrados são fenômenos aéreos não identificados. O primeiro vídeo é o FLIR-1, gravado em 2004, durante exercícios do grupo de ataque do porta-aviões USS Nimitz, no Oceano Pacífico. Os pilotos relatam um objeto branco, alongado, sem asas, sem hélices, sem qualquer sistema de propulsão visível. O formato ficou conhecido como tic-tac. O objeto parece acelerar, mudar de direção e desaparecer do campo de visão de uma forma que não se encaixa em aeronaves convencionais conhecidas. O segundo vídeo, Gimbal, foi registrado em 2015. Nele, o objeto parece girar sobre o próprio eixo enquanto se desloca no ar. O detalhe mais forte não é só a imagem, é o áudio. Pilotos experientes demonstram surpresa genuína com o comportamento do objeto. Eles não estão especulando, eles estão tentando entender o que estão vendo. O terceiro vídeo, conhecido como Go Fast, mostra um objeto se movendo rapidamente sobre a superfície do mar. À primeira vista, parece algo extremamente veloz. Análises posteriores sugerem que parte da velocidade pode ser efeito de paralaxe, mas mesmo assim, o objeto continua sem explicação definitiva quanto à sua origem e natureza. E aqui está o ponto central, o ponto que realmente importa. O Pentágono não afirmou que se trata de tecnologia alienígena, mas também não afirmou que é tecnologia americana, nem russa, nem chinesa. A posição oficial foi clara: não sabemos o que são esses objetos. E isso, vindo da maior máquina militar do planeta, é algo histórico. Porque quando um governo que sempre teve respostas prontas passa a admitir ignorância, a narrativa começa a rachar. Se eles não sabem o que está nos céus, quem sabe? E quantas vezes, antes disso, algo parecido foi visto e rotulado simplesmente como nada? Se você acha que os casos mais estranhos envolvendo OVNIs aconteceram só nos Estados Unidos, o mais perturbador de todos pode ser brasileiro. Entre 1977 e 1978, moradores da região de Colares, Vigia e áreas próximas a Belém, no estado do Pará, começaram a relatar algo fora do comum. Luzes no céu, objetos silenciosos e um fenômeno que ficou conhecido como chupa-chupa. Segundo os relatos, feixes de luz desciam dos objetos e atingiam pessoas, principalmente à noite. Alguns moradores afirmavam sentir fraqueza, outros apresentavam marcas no corpo e o medo se espalhou a ponto de comunidades inteiras pararem suas atividades após o pôr do sol. No início, as autoridades locais tentaram tratar o caso como pânico coletivo, mas os relatos não pararam. Pelo contrário, aumentaram. Foi então que, em 1977, a Força Aérea Brasileira tomou uma decisão inédita. Criou uma investigação oficial.
a Operação Prato. A missão foi conduzida pelo então capitão Uirangê Holanda, que passou meses na região, acompanhado de militares, médicos e técnicos. Não era uma visita rápida, era uma operação formal com registros diários. O que essa equipe produziu é o que torna o caso tão pesado. Foram elaborados relatórios oficiais com mais de 100 páginas, além de fotografias, desenhos técnicos e depoimentos detalhados. Mais de uma centena de ocorrências foram documentadas. Todo esse material ficou arquivado por décadas, até ser desclassificado e liberado pelo Arquivo Nacional. E o conteúdo é inquietante. Militares relataram objetos em forma de disco, movendo-se sem asas, sem ruído de motor e com manobras difíceis de explicar. Moradores afirmavam ser atingidos por feixes de luz concentrados, algo que não se encaixa em fenômenos naturais conhecidos. Anos depois, já fora da ativa, o próprio Uirangê Holanda concedeu entrevistas confirmando que a Força Aérea investigou algo que não conseguiu explicar. E aqui está o ponto mais importante. Isso não é relato de internet. Não é vídeo borrado. Não é teoria conspiratória moderna. É a Força Aérea Brasileira, em plena década de 1970, abrindo uma operação oficial para investigar um fenômeno aéreo desconhecido. Quando um governo mobiliza militares, registra, arquiva e depois mantém silêncio por décadas. A pergunta não é, isso aconteceu? A pergunta é, o que exatamente eles viram? Depois que o Pentágono confirmou os vídeos da Marinha em 2020, algo mudou de vez. O assunto deixou de ser apenas um mistério antigo e virou um problema atual de segurança e ciência. Governos passaram a admitir publicamente que havia fenômenos aéreos que não estavam sendo compreendidos. Nos Estados Unidos, surgiram programas oficiais dedicados ao tema, como o UAP Task Force, depois o AOIMSG, e mais recentemente o AARO, todos criados para estudar os chamados fenômenos aéreos não identificados, ou FANI. E os números impressionam. Relatórios públicos liberados entre 2021 e 2024 mostram que centenas de ocorrências recentes foram analisadas. Uma parte sim foi explicada. Balões meteorológicos, drones comerciais ou militares, lixo espacial, erros de sensor. Mas uma parcela significativa continuou sem explicação. E não é por falta de dados. Esses casos envolvem registros múltiplos, radar, sensores infravermelhos, observação visual de pilotos treinados e até acompanhamento por satélites. Os padrões se repetem. Objetos sem propulsão visível, sem asas, sem assinatura térmica compatível com motores conhecidos, movimentos bruscos, mudanças instantâneas de direção e deslocamentos em altitudes e velocidades incomuns, algo difícil até mesmo para aeronaves experimentais. Em alguns relatórios oficiais, autoridades usam uma linguagem incomum para documentos militares. Eles afirmam que certos casos não se encaixam na nossa física ou engenharia atual. Isso não significa alienígenas, mas também não significa que a explicação esteja pronta. Significa apenas uma coisa: o fenômeno existe, é observado agora e ainda não foi compreendido. E aqui entra o gancho mais desconfortável de todos. Quando quem tem radares avançados, caças de última geração, satélites militares e acesso às melhores equipes científicas do mundo, olha para o céu e diz: não sabemos o que é. O que sobra pra gente? Talvez o erro esteja em tratar esse assunto como curiosidade, meme ou fantasia. Talvez estejamos vivendo um momento raro da história em que governos são obrigados a admitir limites, e não certezas. Pentágono, em 2020, liberando vídeos reais. O Brasil arquivando tudo por décadas. E relatórios recentes mostrando que, mesmo com radares, satélites e caças modernos, ainda existem casos sem explicação oficial. Esses eventos não estão separados, eles contam a mesma história.
Uma história em que a versão oficial começa a ficar curta demais para explicar o que realmente acontece. O que está sendo escondido? Estamos diante de tecnologia humana secreta, erros de interpretação sofisticados ou algo muito maior do que estamos prontos para admitir? Talvez a resposta ainda não exista. Ou talvez exista e não esteja sendo contada por completo. Qual desses casos te parece mais convincente? E mais importante, você acha que isso é tecnologia humana secreta ou algo fora da Terra? Comenta aqui embaixo se você curte esse tipo de investigação. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque enquanto a história oficial tenta fechar o assunto aqui, é onde ela começa a falhar.